O nosso próximo momento é uma pequena e singela homenagem que a gente gostaria de fazer aos ex-coordenadores. Disseram uma vez para mim que não tem ex de nada, né? Ex-marido, ex-esposa, pode também não. Enfim, os coordenadores que já estiveram conosco no programa ao longo desses 10 anos. Então, eu gostaria... Vamos lá, pessoal? Vamos seguir. Gostaria, então, de convidar... A gente vai... É uma mesa, né? Então, a gente gostaria de convidar a participar conosco aqui em ordem de coordenação. Primeiramente, o professor doutor Alexander Machado Cardoso, que foi o coordenador do nosso programa de 2015 a 2017. Convidar também o professor... menos, não tem Alexander nomezinho na cadeira. Faltou, desculpa. O professor doutor Ronaldo Figueiró Portela Pereira, que foi o nosso coordenador de 2017 a 2019. Em seguida, nós tivemos a coordenadora, a professora doutora Jéssica Mânia Bittencourt Dias Vieira, que esteve na coordenação de 2019 a 2023. Agora eu gostaria de também convidar a compor a mesa. Gente, vamos lá. Obrigada. A compor também a mesa, a professora doutora Vanderlaine Amaral de Menezes, que foi a nossa coordenadora de 2023 a 2025. E, por último, a nossa coordenadora atual, professora doutora Eide de Oliveira Santos. Eu agradeço, em nome da coordenação, a participação de vocês. Passo a palavra para a professora Eide, que vai mediar a mesa. Obrigada, pessoal. A gente está se entendendo aqui. É muito cacique numa mesa só, sabe? Bom, então já dei boas-vindas a todos, né? Agradeço muito. Estou muito feliz de estar aqui nessa mesa, intermediando, né, os meus colegas. E gostaria de saber, assim, mais ou menos, né, por ordem, eu acho que aqui a gente tem, né, a nata da pós-graduação, né, por conta do tudo que a gente já passou, né, viveu, vocês mais ainda que iniciaram tudo, não desmerecendo todos os professores que sempre foram essenciais para que a pós sobrevivesse até hoje, né, dentro de tudo que a gente já passou. Então, assim, eu queria convidar vocês a contar um pouco do como foi, né, estar ali à frente, naquele momento, no caso de vocês, criando a pós, ou então dando continuidade às questões da pós-graduação, e como isso foi importante para vocês, o que vocês pensam disso, como isso foi importante para a vida de vocês. Tem que passar junto com o microfone. Porque eu tô enrolado, eu não gosto de ficar... E melhor ficar assim. Eu sou muito agitado, o som. Então, primeiramente, agradecer a chance de poder estar aqui também, né? Porque isso é importante. Eu estou muito emocionado em ver, principalmente a Cláudia, a primeira defesa do nosso programa foi com a Cláudia. Eu ver a Tina, a primeira pessoa a trabalhar com Simbolides aí com o Ronaldo. A Aline, que a gente está fazendo um doutorado, terminando um doutorado, nosso egresso também. A gente mandou ela para a Colômbia. Após mandou para a Colômbia, não foi? Depois acho que de repente vai ter... A gente correu atrás lá na FAPESP para conseguir verba, para pagar passagem e tudo mais, para representar a pós. Então ela apresentou o trabalho dela. É muito gratificante. Acho que surgiu essa ideia da pós, né? A pós, ela tem uma mãe, Maria Cristina.
né? Que ela, infelizmente, ela não pôde vir porque ela está enrolada lá fazendo experimento na UFRJ, mas foi ela que teve essa ideia de abrir uma nova pós, né? Assim que eu voltei para o ESO, para quem não me conhece, eu fiz o concurso em 2007 como substituto, né? Depois eu fiquei chateado com algumas coisas, pedi demissão. Depois quer saber? Eu fiz de novo e passei de novo e voltei. Aquelas maluquices que a gente faz na vida. Vou entrar e vou mudar, né? Vou entrar e vou mudar as coisas. Aí eu entro assim, né? É aquela coisa, né? Então aí voltei. Ao voltar, a Maria Cristina era pró-reitora de pesquisa e pós-graduação. Ela me convidou para ser coordenador de pesquisa. E ela falou, a gente está precisando de uma pós que agregue diferentes centros setoriais, né? Não só o pessoal da biologia, né? Biomedicina, que eu sou biomédico, né? Seria muito mais fácil eu abrir uma pós, né? A gente abrir uma pós na nossa área, né? Então a gente começou a pensar, nossa, como que a gente vai chamar o pessoal do CSPI, né? Acho que é Centro Setorial, CCMAT, né? Aquelas siglas o pessoal da matemática, da engenharia, outras pessoas que pensam diferente. Na nossa área as pessoas já pensam diferente. E agregar pessoas que pensam mais diferente ainda foi um desafio, né? Foi um desafio para convencer da importância de se abrir uma pós-graduação. Porque uma pós-graduação não é simplesmente um grupo de pesquisadores. É pensar que você está formando pessoas. Então, as pessoas é o nosso objetivo na pós-graduação, né? Não é só simplesmente juntar pesquisadores, né? Então, esse desafio inicial de montar, ler, eu diria até que foi fácil, relativamente fácil montar uma coisa. É só ler regra, né? É claro que tem desafio de ler as diretrizes da CAPES, administrativo, passar por conselho, aprovação, toda aquela coisa de ciúmes também, né? Porque eu não fui chamado, porque é todo montar um perfil de convencer não só a gente interno, mas convencer o externo, convencer a CAPES de ser aprovada aquele curso, né? Então foi um desafio nesse sentido, e claro que contei com a sorte de uma equipe maravilhosa que a gente teve, nesse objetivo em comum de produzir uma pós-graduação, né? De melhorar essa questão do profissional, né? Nosso profissional da área, essa carência da Zona Oeste, né? Eu sou cria da Zona Oeste, né? Então, essa coisa de que Santa Cruz, eu vivi em Santa Cruz, meus pais moram em Santa Cruz. Então, essa coisa do retorno para a sociedade foi de repente, os que mais motivaram o nosso grupo a montar essa proposta. Então, foi mais ou menos por aí. Convencer, eu acho que, como eu falei, né, desde o início, montar foi fácil. O difícil é manter. Manter depende muito, principalmente das coordenação. Porque estimular as pessoas a um objetivo que às vezes a gente não enxerga, mas que muda vidas, né? Muda vidas, muda o olhar das pessoas que tem da região, né? Então, cansei de catar marisco lá com a minha avó, na marisqueira, lá na Praia do Cardo, em Sepitiba. Então, hoje em dia, se eu for lá, ninguém sabe, né? Eu moro em Campo Grande agora. Né? Eu fui o primeiro da minha família a entrar numa universidade pública. E as pessoas falam, não, é mentira. Eu fui o primeiro da minha família. Né? Então, acaba a gente abrindo portas que, às vezes, você começa só a enxergar. Às vezes você olha, mas você não enxerga. Então, às vezes, você precisa desses estímulos de uma pós-graduação, de fazer experimentos, de melhoria de vida. Acho que foi isso uma das principais motivações que a gente... dar retorno para a sociedade, né? Então, eu fui para Yale, Itália, França, mas eu sou da Zona Oeste, né? Então eu quis voltar justamente ao ESO, era muito confortável. Dizem, é muito fácil, né? Fala, é muito fácil você ser anjo no céu, né? Acho que foi uma coisa que me marcou muito assim, cara. Você tem que estar na confusão, né? No desespero, no inferno. Tudo que a gente sofreu. Imagina. Sim. Não, o nosso financeiro aí, né? O pró-reitor de finanças. Enfim. Assim, passado, né, da UESO, porque após surgiu na UESO. Né? A história da nossa pós
Não tem jeito, está vinculada com esse passado sofredor que a gente sempre foi, né? Negligenciado, uma população negligenciada. Nem sei mais falar. Eu começo a falar inglês, começa a confusão na minha cabeça, né? Mas é basicamente isso, né? Justamente a importância de uma pós-graduação, do nosso programa de mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental. Aqui na Zona Oeste, em Campo Grande, tem todo esse apelo social, esse impacto social, né, que acho que, de repente, e como falei, manter grupos de pessoas que pensam diferente é super complicado. Né? E, às vezes, o ego inflama, né? Então, às vezes, né, muito cacique, pouco índio, né? Então, aquela coisa de... Né, acaba sendo muito... E com pessoas que pensam diferente, isso é em todos os lugares. Mas acho que no ambiental... Sim. E essa marca, a nossa marca nossa, né, nossa pós, ela permite a pessoa formada em qualquer nível superior. Não tem essa coisa de uma pós em engenharia, né, uma pós na áreas sociais. A nossa pós, ela agregou já arquiteto, biólogo, psicólogo, bombeiro, né, advogado. Então é uma pós multidisciplinar, com professores, docentes, discentes, muitas pessoas que pensam diferente e acaba tendo confusões que cabem à coordenação administrar, que é coisa difícil, né? Que é muito mais fácil as pessoas brigarem e ir para o grupinho delas, né? Vamos para o grupo dos biomédicos, vamos montar uma pós, das farmacêuticas, né? E é muito dos engenheiros, vamos criar uma pós. Então, o programa ambiental tem esse lado que já há 10, 15 anos atrás, né, que a gente tem justamente essa visão já do conceito de uma só saúde, né, que começa a surgir agora, atualmente, né, que visa não só o ambiente, o humano, os animais, né, todo como um todo. E isso, um planejamento... diferentes olhares para enxergar aquela coisa que eu falei, de enxergar uma coisa que está acontecendo. Tá? Só isso que eu gostaria de falar. Essa mágoa, né? Mas depois que a gente consegue, o trabalho bem satisfatório, né? Porque é isso. Eu acho que eu costumo dizer até para os alunos do laboratório. Sim, eu até esqueci. Brigaram comigo. Eu costumo dizer para os alunos no laboratório que o melhor trabalho que tem é aquele que tem uma equipe interdisciplinar, né? Porque ele tem várias visões em cima de uma mesma temática. E eu acho que esse é o nosso potencial na pós, e a gente não pode deixar isso se perder, a gente tem que crescer, mesmo, né, com todo esse desafio de tratar pessoas com ideais diferentes, com linhas de raciocínio diferentes, formações diferentes, a gente tem que manter isso e conseguir crescer assim, porque eu acho que essa é a nossa maior qualidade, né? Ronaldo. Estão me ouvindo? Estou me sentindo importante. Bom, eu acho que para a gente falar desse programa não tem como a gente não falar das nossas raízes históricas como êxito. O que me trouxe ao êxito foi o fascínio de ver o poder de transformação que essa instituição tinha na região, que continua até agora, né, que a gente segue como unidade da UERJ. E o programa de pós foi a mesma coisa, foi algo novo, algo que a gente trazia para ajudar a transformar, para trazer uma maior capacitação, você já ter um ótimo corpo técnico que você já tinha nessa região, muitas pessoas formadas nas mais diversas áreas que militavam no ambiente, mas que não tinham aqui uma oferta de um curso como o nosso. E, fazendo coro às palavras da Eide e do Alexander, eu diria que o nosso maior desafio é também a nossa maior virtude, que é justamente nós sermos um corpo docente e discente interdisciplinar. O fato da gente ter visões tão distintas da questão ambiental é exatamente o que o meio ambiente pede também.
Meio ambiente não pode ser enxergado por um único prisma, seja pelo prisma da biologia, seja pelo prisma da engenharia. O meio ambiente, estudar o meio ambiente é por si só uma tarefa multidisciplinar. E eu diria que justamente dessa pluralidade de visões que a gente tem nesse programa, tanto no corpo docente quanto no corpo discente, eu acho que ele é um ambiente de aprendizado não apenas para os discentes, para nós docentes também. Pelo menos eu sinto que eu aprendi muito com todos os discentes que eu tive a felicidade de dar aula ao longo desses anos. Temos alguns aqui, o que emociona a gente. Um caso em especial, a Tina, ela foi da primeira turma de biologia da UESO e foi da primeira turma do nosso mestrado. Segunda, né? Mas foi pioneira nas duas coisas. A gente vê que a gente está preparando pessoas para a sociedade, para fazerem diferença na sociedade. E isso que eu acho que é o mais importante. Eu acho que isso é que faz a diferença, isso que faz ser tão precioso a gente continuar a cuidar desse programa, fazê-lo crescer, a gente conseguir, enquanto coordenadores, conseguir gerir todas aquelas diferentes visões, todas as divergências que surgem em qualquer grupo e usar isso de combustível para o programa crescer. E eu acho que é esse o papel de todos os que estão aqui sentados. Todos nós fizemos isso, procuramos gerir um grupo e tirar o melhor dele e fazer com que todos nós aprendêssemos juntos. Eu tive a felicidade de estar em dois momentos diferentes, né? Bem no começo, com o Alexander, depois de retornar como adjunto da Vanderline, e foi muito interessante ver em dois momentos diferentes o programa. No começo, quando a gente estava começando a implantar ele, a tentar encontrar os caminhos mais adequados para que ele funcionasse, e depois dele já ter passado por uma organização que a Jéssica e a gente conseguiram botar na nossa desorganização, porque eu e o Alexander somos um pouco caóticos, a gente tem que admitir isso, então não dá pra gente ignorar isso. Então, quando eu retorno junto com a Vanderlane, já vejo um programa muito mais organizado do que era na nossa época. Acho que a gente sempre foi muito bom de ter ideias, mas nem sempre de botar a melhor ordem para execução das coisas, a gente tem que saber admitir isso. Mas eu diria que foi um aprendizado maravilhoso estar todos esses anos nesse programa, ter participado da gestão dele nesses momentos e ter convivido com todos os alunos que eu convivi aqui. Todos eles me ensinaram um pouco, me fizeram um profissional melhor, e eu acredito que nós também ajudamos a fazer eles profissionais melhores. E a gente sabe que a gente tem muitos que estão fazendo a diferença. Alguns estão aqui. A gente vê o Anderson, fez a diferença durante muito tempo e faz a diferença hoje. Então, no ambiente, a gente tem a Tina também fazendo a diferença ali. Só para citar alguns, por favor, porque a gente tem vários aqui presentes, né? Se eu for citar todos, a gente vai ficar aqui toda a vida falando sobre isso. Mas eu tenho muito orgulho de ter participado da formação de vocês e orgulho do que o nosso programa tem feito, tem representado para a Zona Oeste. E a gente sabe que vocês são um legado. Esse programa, o legado deles são as pessoas que estão sendo formadas aqui. E a gente tem muito orgulho desse legado. E, se Deus quiser, vai ser levado adiante ainda por muitas décadas. Acho que... Você também é moderadora, né? Você está fazendo um comentário a cada um. Não. Então, estamos passando aqui por um momento de inicial, né? E aí, criação e caos. Aí, depois vem a criação do universo. Né? Conservados, caos, criação, muita inovação. E aí, chega num momento em que as coisas precisam... se adaptar e criar uma rotina, né? E aí precisa de uma virginiana, como Jéssica, para colocar a ordem na casa e organizar tudo, né? E eu auxiliando. Então é isso. Deu certo. Depois mais uma virginiana. Eu acho que o universo acaba conspirando para que as pessoas venham nos momentos certos, não? Não. Daqui a um ano a gente conversa.
Boa noite, não, né? Boa tarde, pessoal. Estou bastante feliz e grata, né, por estar aqui nesse momento. Eu acho que é uma etapa muito importante. Eu participo do programa desde o seu início, né? Fui convidada à época pela professora Maria Cristina, Alexandre, Ronaldo, e vários que estão aqui, professores, estão desde aquele momento, Liliana, Ida, né? Luciana também, enfim, vários aqui que contribuíram desde então. E eu fico muito feliz, né? Porque apesar do caos que eu e Eide enfrentamos no primeiro momento, né? Esse caos, na verdade, que eles comentam, né? Que a gente brinca, ele era banhado de muitas ideias, né? De muitas buscas, de muitas procuras, para que justamente esse programa ele tivesse uma força e pudesse crescer, né? E esse crescimento, ele certamente é motivado, que a gente, como coordenador, a gente tem que motivar esse crescimento. Às vezes as pessoas que fazem parte do programa entendem, às vezes nem tanto, né? E de fato, como virginiana que sou, tentei organizar o máximo possível e sem a parceria com a Eide não seria possível, né? Sem dúvidas. Das meninas também, Renata e Raquel, foi um aprendizado conjunto, mas sempre visando o melhor pelo programa, né? E tentando unir as pessoas, né? Buscar o melhor de todos, em prol dos alunos, em prol da formação que a gente estava buscando e busca até hoje, porque a nossa intenção é melhorar, 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 porque sempre quando a gente melhora, isso vem agregado com benesses para aqueles que estão cursando, para aqueles que estão ali lutando pelo programa, né? A gente enfrentou alguns momentos assim desafiadores, né? O primeiro momento, a gente entrou em 2019, em 2020 veio a pandemia, e a gente tinha que fazer um processo seletivo, e a gente teve que aprender, né? Enfim, para que pudéssemos dar continuidade àquilo que estava sendo feito e realizado, a gente teve que aprender a vida remota, como é que ela funcionava, né? E não foi fácil para ninguém. A gente teve que conviver com outra realidade, uma realidade em que a gente estava afastado e que a gente tinha que aprender ferramentas novas, né? Inicialmente a duras penas, porque muitos aqui não tinham essa vivência. A gente teve que fazer 2 processos seletivos remotos, então a gente teve que instituir, né, como seriam esses processos, porque isso era inovador. Naquela época ainda éramos o ESA, mas a gente trabalhava pra caramba, né? Foi uma época bem desafiadora, não tanto por isso, também por isso, mas porque também acumulávamos uma situação de saúde pública complicada e que a gente tinha que lidar também. Inclusive, na época, eu era coordenadora da CEPIDIC, junto com, né, trabalhei junto com o Fábio, com a Carmelinda, com a Flávia. Então, né, a gente tem que se dividir em vários papéis, né? Na época que a gente teve, eu lembro isso porque foi uma realidade, que a gente teve que, eu e Eide, fazer sucupira à distância, né, preenchendo sucupira. Quem já passou por aqui, né, está aqui, sabe o que quer dizer essa palavra, né? Chegar, ouvir sucupira já dá trimelique, porque é trabalhoso, muito difícil. Então a gente teve que trabalhar à distância, se falando pelo telefone, pelo computador. Eu estava com Covid na época que tinha que fazer isso, né? Apesar de todas as medidas de segurança, quando a gente tem pessoas, né, familiares que precisam da nossa atenção, a gente tem que se deslocar. Então, numa dessas eu acabei pegando, mas fiquei lá quietinha na minha, trabalhando longe de todo mundo e metendo a cara na sucupira. Então, Oi? Provavelmente. Ou não, né? Não, pois é. Foi bastante desafiador, né? Mas a gente conseguiu, a gente teve processos remotos, né? Processos seletivos remotos que tiveram bons resultados, a gente, graças a Deus, não tivemos problema algum,
apesar de ser à distância, instituímos as regras conforme necessário, levando em consideração as necessidades de todos, né? Isso tudo está bem descrito naqueles editais, e sem, obviamente, contar com a parceria daqueles professores que estavam ali do nosso lado, isso seria impossível, como é até hoje, né? Os processos eles só ocorrem com a parceria daqueles que estão ali, de fato, participando e se empenhando para que tudo dê certo, senão não seria possível. E a gente também conta muito com os alunos, né? O representante discente, por exemplo, como hoje é a Aline, a gente contou muito com Vinícius, com Aloísio, que foram fundamentais nessa caminhada, porque eles são os intermediários entre o colegiado e os alunos. Eles são importantes, porque eles levam as demandas dos alunos. Então, isso é fundamental. A participação deles é fundamental. Até porque o programa é para eles, principalmente para essa formação. Obviamente, visando o objetivo conjunto, mas é para todo mundo, tá? Para que todos cresçam. A gente aprende muito, como o Ronaldo falou. E a gente aprendeu muito, né, Ed? Muito. Porque depois desse desafio da pandemia, veio um desafio bom, mas que não deixou de ser um desafio, que foi a incorporação da UES pela UERJ. Então, vocês podem imaginar que foi um outro desafio a transição, porque a gente teve que refazer muitas coisas que já estavam meio que encaminhadas, mas tinham que ser readaptadas por conta da realidade da UERJ. Óbvio que a gente é muito grato e feliz porque hoje somos UERJ, mas isso impôs algumas situações naquele momento que a gente teve que enfrentar para conseguir atender a todas as demandas, para que os fluxos não parassem, né, para que as diplomações não parassem de acontecer. Então, foram várias adaptações, né? Renata arrancando os cabelos com a gente, Raquel também, e assim a gente foi. Exatamente. Sem a parceria delas também nada disso aconteceria. Isso é um fato. Eu sempre falava para a Renata, para as duas, principalmente para a Renata, que estava desde o início, né, que era o braço direito. Sem ela, a gente não conseguia fazer, às vezes, certas coisas. Precisava dela. Então, a gente tem que valorizar essas meninas, sem dúvida. E muito, exatamente. Então, aqui, ó, no coração. Então, assim, foram momentos realmente desafiadores, mas eu acredito que a gente conseguiu dar continuidade dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que a gente podia alcançar, lutando, brigando muito em certos momentos, né? E é importante fincar, né, isso na Zona Oeste. Tal como Alexander, eu sou cria da Zona Oeste. Então pega uma água. Assim vai chorar. Desculpa, gente. Obrigada. Então é isso. A gente briga porque a gente sabe o quanto esse território é esquecido. E a gente precisa dar atenção a ele. A gente é muito explorado. As pessoas que estão nesse território são muito exploradas. Então, assim, a gente tem que lutar sim, porque tem mentes brilhantes aqui. Podem não ser, às vezes, mentes que estão dentro da universidade, mas que são muito capazes e que são muito sábias. Então, a gente tem que trazer essas pessoas para dentro da universidade. Por isso que projetos de extensão são tão importantes. Para aproximar a sociedade daqui, da nossa universidade, e mostrar para eles, para essa comunidade que é tão importante, e podem estar aqui dentro. Isso é fundamental. Então, eu estou muito grata por estar aqui, porque a gente está aqui nos 10 anos
e que venham mais 10, mais 20, mais 30. É isso que a gente quer. E por isso que o coordenador perturba tanta galera, né, para produzir, para realizar. Porque quanto mais a gente conseguir crescer, mais essas pessoas vão poder vir para cá, mais a gente vai agregar. E eu acho que é isso que a gente quer. E essa pluralidade, ela é fundamental. Essas várias áreas, essas várias cabeças pensantes são fundamentais para esse crescimento. Então, muito obrigada, que venham mais 10, 20, 30, 40 anos e muitos mais. Só a gente sabe. Mas é isso, a luta é contínua. Porque vale a pena. Sempre vale a pena. Eu adoro a minha memória porque as partes ruins eu acabei apagando. Então só lembro da parte boa, tanto que eu voltei, né? Deve ter sido muito. Facinho. Foi facinho. Mas assim, a gente faz tudo realmente para a formação dos alunos. Aí entramos num momento, né? Também de pensamento no futuro, momentos da coordenação, do pensamento mais focado no futuro, sucupira, aquela coisa, produtividade. E eu acho que a coordenação, né, da Vand também foi muito importante nesse caso, né? Conta um pouco para a gente. Bom, gente, então, eu e Ronaldo, né, pegamos a coordenação depois desse histórico maravilhoso, né? E, enfim, eu sou a mais nova, literalmente, né, na pós, assim, antes dessa última leva que a gente teve de novos docentes sendo credenciados, fui a última, né, a entrar. E, enfim, quando veio a proposta, né, da pós, eu fiquei naquela, será, né, e será que eu vou dar conta? Eu vim, né, eu já estava na pós aqui, mas ainda estava aprendendo, né, afinal, eu venho de uma outra pós acadêmica. Então, assim, a pós profissional tem um diferencial. Então, eu ainda estava em estado de aprendizado, né? Até porque eu fiquei de licença maternidade, então retornei, eu estava voltando de licença maternidade quando eu peguei a coordenação. Então, eu peguei toda essa bagagem e apoio, né? Enfim, na verdade, eu e o Ronaldo entramos na coordenação, mas estávamos os 5. Né? Então, assim, eu falei, gente, eu preciso de uma CPG que entenda do assunto, eu preciso de todos, né? Até porque isso era um momento diferente da pós. E eu acho que o grande desafio foi fazer, inclusive nós docentes, né, me coloco nisso também, entendermos que o PPG-CTA, ele não é apenas uma pós-graduação, né? Ele, na verdade, é parte de um projeto coletivo maior. Eu acho que é isso, assim, o programa de pós é desenvolvimento territorial. Então, eu acho que a gente precisa ter isso realmente em mente, todos nós, docentes, né, discentes, enfim, porque a gente está fazendo formação crítica, a gente trabalha com construção de soluções sustentáveis, e muitas vezes, talvez até pelo histórico, o ESO-ERG, né, essa trajetória toda, eu vejo que, às vezes, falta, às vezes, um pouco de valorização própria também, sabe? Eu acho que a gente faz muito, a gente não sabe, às vezes, valorizar o que fazemos, não sabemos mostrar o que fazemos, e eu acho que agora o grande desafio futuro é esse, né? Mostrar que a gente está dentro, realmente, de um território que é importante, né? Uma região historicamente carente, e que a gente tem uma formação qualificada, gratuita, e que a gente tem o melhor para dar para essas pessoas, né, para essa formação e para a gente, né, enquanto ERG, crescermos, né, porque eu acho que a gente tem um grande diferencial dos outros campos,
né, dos outros campos da UERJ, né, nós somos um campus, na verdade, que a gente tem uma propriedade porque a gente já foi à universidade. Né? A gente é UERJ, então a gente ganha esse peso, mas a gente já foi independente, então não somos apenas um campus, a gente tem uma potência infinitamente maior, né? Não que os outros não tenham, mas eu acho que a gente já vem de uma bagagem, a gente tem um corpo docente que tem uma experiência de vida muito maior. Né? Porque às vezes a gente entra dentro de uma universidade, a gente é docente, mas aqui a maioria dos docentes já passaram pelo administrativo, que não é fácil fazer gestão. Não digo que a gente saiba fazer gestão com maestria, porque precisamos nos aperfeiçoar, especializar, fazer cursos, a gente precisa disso, né? Se profissionalizar também nisso. Mas eu acho que, enfim, eu acho que aqui é um espaço de transformação constante. Né? Para a gente realmente, e que a gente consegue ter impacto no coletivo. Se a gente pega os nossos projetos, se cada um pudesse falar dos seus projetos, com certeza a gente, cada um falaria aqui de um aluno que formou e que esse aluno, o quão esse aluno teve um impacto social, né, em diferentes lugares. Né? A gente aqui, né, já temos vários exemplos. Então, eu acho que agora é a gente saber o que a gente quer, a gente tem que assumir onde estamos. Né? Onde estamos? Onde a gente precisa melhorar, né? E ter essa noção de futuro, né? A gente precisa realmente galgar essa noção de futuro. A gente tem que assumir, todo mundo tem que compreender onde estamos, temos nossas qualidades, temos nossas questões a melhorar, mas assim, que o propósito da pós esteja muito claro para todos. Porque só quando a gente tem esse propósito muito bem definido, a gente consegue caminhar com todas as dificuldades que a gente vai ter, e com certeza teremos, né? Mas com um propósito forte, né, firme, a gente sabendo onde a gente quer chegar, a gente vai dando um jeito, a gente vai se integrando, a gente vai fazendo parcerias, enfim, a gente vai melhorando e assumindo esse compromisso realmente com o nosso território, com a nossa universidade, com a nossa formação acadêmica. A gente somos docentes, a gente está aqui para formar realmente pessoas de qualidade. Então, assim, foi um desafio, não vou dizer que não foi, estar na coordenação, foi, principalmente porque eu tinha acabado de voltar de licença maternidade, então eu estava entre, né, trabalhar, casa, aqui, enfim, dar conta dos alunos. É um desafio, mas assim, foi extremamente importante para a minha formação como pessoa, né? E foi uma oportunidade também de conhecer um pouco mais os meus colegas, né, da pós, porque a gente, somos multidisciplinares, né, assim, então, cada um numa faculdade, então isso permite também a gente ter essa integração. Então, a gente vai, acho que agora, buscar novas formas de a gente aprimorar essa integração e seguirmos em frente e melhorarmos nossa pontuação, né? Focarmos na sucupira, para a gente poder conseguir realmente galgar os pontos que a gente precisa para mostrar o potencial que nós temos. É isso. Bom, exatamente, isso que você falou é importantíssimo, né? Principalmente quando você fala, Vande, da gente saber o que a gente é, né? E a gente já faz muito, a gente já tem essa bagagem de fazer muito, só que eu acho que a gente talvez não soubesse mostrar, né, tudo que a gente faz, né? Então, eu acho que agora a gente está nesse momento, né? A gente tem trabalhado bastante há alguns anos, né, com os professores que sempre foram essenciais para tudo que a pós faz. Mas é isso, né? Então, acho que todo mundo tem que ter em mente isso. Eu faço bastante, agora eu tenho que mostrar o que eu faço. Tenho que conseguir mostrar o que eu faço, porque infelizmente, essas são as regras do jogo. Nós somos, né, pontuados de acordo com que nós mostramos o que fazemos, né? Mostramos como fazemos e o que fazemos. Se a gente não consegue mostrar isso, a gente não consegue melhorar nossa pontuação e mostrar, inclusive, a importância que nós temos na Zona Oeste, que já temos há 10 anos essa importância.
né? Então, essa é uma mensagem super importante para o futuro, né? Que é até uma frase que a gente idealizou, né, Eric? Eric e eu, que é isso, né? Há 15 anos fazendo um caminho, né? Criando um caminho sustentável para a Zona Oeste. Eu acho que se a gente pudesse definir o nosso principal objetivo da pós-graduação, eu acho que é esse, né? E hoje a gente atualmente incorporou a questão da saúde única também, que é isso, né? Você integrar as 3 vertentes, né, da vida, né? Você tem que ter a saúde ambiental, a saúde humana e a saúde veterinária também interligada, né? Saúde animal, tudo interligado para que tudo esteja em equilíbrio, né? E o planeta, né? A saúde planetária esteja bem, né? Então eu quero, né? Oferecer esse pequeno, né, mimo para vocês. Depois para a plaquinha, como para agradecer. E lembrar também, né, o papel primordial dos nossos colegiados, tá? Ao longo desses anos todos, né? Muitos aqui fizemos parte do colegiado e que realmente acima da coordenação, na verdade, está o colegiado, né? Então, quem toma as decisões na pós-graduação é o colegiado. Então, assim, o papel dessas pessoas em se empenhar, estar lá nas reuniões, pensar em melhorar, né, tudo para os alunos e tomar decisões, às vezes, difíceis em relação, né, aos professores e alunos. Esse papel foi sempre essencial, tá? Então, muito obrigada a todos que já integraram o colegiado também, gente. E os professores também, que estão sempre ativos, né, sempre nos ajudando no dia a dia, tá bom?